mundo. Quem Boa está aí está noite. quietinho. Todo mundo para ligar a câmera, que é o grupo de estudos. Vamos lembrar disso. Só para dar um oizinho, pelo menos. Mostrem suas carinhas. Oi, gente, eu não tô falando porque eu tô aqui com a minha família, sabe? Daí tá todo mundo falando aqui junto. Agora eles pararam para ouvir eu falar. Você mandou todo mundo ficar quieto. Nossa, vai ser meio difícil, viu? Tô assistindo. Vai ser meio difícil mandar todo mundo ficar quieto, mas tudo bem. A minha filha daqui a pouco chega também. Daí vocês vão escutar o barulho, mas não liga que eu continuo. Porque atrapalhar, a gente continua. Então, oi todo mundo que está aparecendo. Como vocês estão? Já estão surtando? Não? A Lia já está surtada. Então, a Tati vai continuar a apresentação de diabetes. E a gente vai entrar, acho que talvez seja a parte mais importante da aula, né? Que é diagnóstico, tratamento e o segmento. Sim. Então, eu vou passar a palavra para ela. E daí, no finalzinho, a gente volta e discute as dúvidas. Se alguém tem alguma coisa também. Acrescentar, né? Isso. Vocês me falam se vai passar o slide. Você não mandou o slide. Não mandei, né? É porque eu mexi nele um pouquinho hoje de novo, que eu não me aguento. Aqui gosta de escrever os slides também, né? E não manda para nós, né, prof? Vocês já estão vendo? Sim. Qual que é o slide? Diabetes mellitus? Isso. Eu vou tentar em modo de apresentação. Passou? Ou não? Continua lá. Gente do céu, que estresse. Amiga, você tem que apresentar a tela cheia. Se você colocar para apresentar só uma aba, não dá para abrir inteiro, entendeu? Sim, eu faço igual a gente fazia daquele jeito. Lembra quando a gente estudava? Mas não está aparecendo, não, Tati. Não, então, só que mas agora vocês estão vendo diagnóstico ou não? PowerPoint, você tem que colocar como se fosse toda a tela do seu computador, aí ele aparece. Entendi. Então, vou aqui rápido. Anatomia, histologia, lembrando que a gente tem que verificar os índices de glicemia, né? A ação da insulina, como ela é secretada, como que ela age, a insulina, fazendo a glicose entrar. Daí, a partir disso, de estar ou não presente a insulina, a gente classifica, né? De acordo com a etiologia, a diabetes em diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus tipo 2, né? Que a gente já falou, como que é caracterizado cada uma delas, a fisiopatologia de cada uma. Lembrando que a tipo 1, caracterizada como se a pessoa estivesse em jejum, né? A tipo 2 também, né? Mas mais específico da tipo 1, porque não entra glicose nenhuma nas células. Aí a gente falou um pouquinho desses comprometimentos, né, crônicos da diabetes mellitus tipo 2. Como que a gente faz um rastreamento em saúde? Por que é importante a gente rastrear diabetes? Né, fazer um rastreamento, né, dessas pessoas que são assintomáticas, mas correm o risco, né, naquele estágio pré-diabético que a gente vai ver agora no diagnóstico. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer o diagnóstico da diabetes? A diabetes, a gente tem como se fossem essas três classificações aqui, que é a normoglicemia, pré-diabético, né, ou pré-diabetes, né, ou assintomático, e o diabetes estabelecido já. Vocês conseguem ver eu mexendo o mouse ou não? Sim. Tá. Sim. Então, aqui, na normoglicemia, que é a primeira linha aqui em cima, gente, desconsidere essas observações aqui. Eu vou falar para vocês ouçam, porque muita coisa muda de bibliografia para bibliografia, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar e essas observações, depois vocês fazem uma anotação em separado. Eu não quis cortar o material, mas tem algumas coisas que divergem, depende de onde você pesquisa. Então, a normoglicemia aqui. O que seria bom da gente ter de glicemia no sangue, né? Numa glicose em jejum. Aquele exame que a gente vai... Eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô ouvindo normal. Tá, beleza. Então, a glicose em jejum. A gente vai lá no laboratório, jejum de no mínimo 8 horas. Essa glicemia, a gente diz que uma glicemia legal é uma glicemia com 2 dígitos, ou seja, de 99 para baixo.
Ou a gente faz um teste oral de tolerância à glicose, né, que ele tem que, você ingere 75 miligramas, 75 gramas de glicose, é um líquido bem doce, você faz a coleta antes de tomar esse líquido, né, com 75 gramas de glicose, depois você espera 2 horas para colher de novo esse teste, e normal deve dar menos que 140, porque seu pâncreas está trabalhando. Aí aqui eu assisti uma aula onde o professor falava que muitas vezes a gente usa só glicose em jejum, mas ali muitas vezes é controlado. Então, quando a gente quer testar mesmo a função do pâncreas, é interessante, assim, dar aquele susto nele. Você vai tomar a glicose, vai dar aquele susto nele, o interessante é você fazer o teste oral de tolerância à glicose. Aí temos também outro teste, que é a glicose ao acaso, mas ela é só utilizada porque a gente considera esse parâmetro, a gente só faz assim, quando o paciente, por exemplo, apresenta algum acometimento, chega no pronto atendimento, a gente avalia essa glicose do paciente. Então, eu não costumo usar isso aqui num paciente que não está me referindo nada, né? Aí a gente vai ver aqui embaixo. E a hemoglobina glicada, que é o famoso pega mentiroso, né? Que é aquela que o açúcar da glicose, ele em algumas moléculas, ele faz uma reação enzimática irreversível com a hemoglobina. Então, ele marca algumas hemoglobinas. E a gente sabe que o tempo de meia-vida da hemoglobina é aproximadamente 120 dias. Então, como é irreversível, essa glicose que ficou marcadinha ali naquele eritrocito, vai ficar viajando o tempo de vida dele lá. Então, assim, o paciente, igual o paciente diabético, a gente vai ver, o paciente bem triste de lidar, porque muitas vezes ele falta com a verdade, para não dizer outra palavra, né? Ele falta com a verdade, ele não conta as coisas que ele faz. Então, a hemoglobina glicada, né, que é esse aqui, HbA1c, é aquele exame que a gente vai fazer para realmente ver se esse paciente está falando a verdade, se ele está fazendo dieta, se ele está fazendo exercício. Então, isso aqui não tem como mentir. E o ideal, ele está em menos de 5,7%. Aí eu tenho o diabético. Quando eu vou estabelecer um diagnóstico de diabetes? Quando eu vou lá, meu paciente vai em jejum de no mínimo 8 horas, coleta o exame e a gente consegue verificar uma glicose de mais de 126 em jejum. Ou um teste oral de tolerância à glicose, mesma metodologia que eu falei antes ali, né, da normoglicemia, a gente já vai ver que aumentou para 200. E a glicose ao acaso, que eu falei que a gente só usa isso quando a gente tem já a suspeita da diabetes mesmo, quando tenho maior que 200, essa glicemia é um teste de glicemia normal, né? Você vai fazer igual você faz o glicose em jejum. Só que aqui ele é associado a sintomas específicos de hiperglicemia. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, né? O paciente vem referindo tudo isso daí. Por exemplo, você está atendendo lá o seu paciente no postinho de saúde, ele veio por uma outra causa. No meio da consulta, você começa a observar que ele fala que ele está sentindo muita sede, que ele está indo muito ao banheiro, está tendo muita infecção urinária, né? Toda aquela história que a gente já conversou na outra aula, daqueles sinais que te alertam a uma possível diabetes. Aí você vai lá e manda ele colher essa glicose, ele tem uma glicose mais de 200. Esse paciente, a gente já considera ele diabético, porque os outros exames, tanto a glicose em jejum, quanto o teste oral de tolerância à glicose, a gente tem que repetir o exame para confirmar o diagnóstico. Então, glicose em jejum, ou teste oral de tolerância à glicose, ou a hemoglobina glicada, né, que aqui no caso ela tem que estar maior que 6,5, eu tenho que repetir esse exame. E, de preferência, com outra amostra sanguínea. Por exemplo, você coletou na mesma amostra sanguínea a glicose e a hemoglobina glicada, porventura, se tiver alguma alteração que fez com que você tivesse, né, ou tivesse algum estresse, alguma coisa que mudou esse exame e ele deu um falso positivo, se você usar essa mesma amostra para testar o outro exame, vai vir de igual forma modificado, então não vai ser válido. Então, por isso que
As diretrizes recomendam que você faça em um outro momento, aqui 2 dias, 1 ou 2 dias, com outra amostra de sangue e, de preferência, com outro tipo de exame. Só que isso, de perguntas de prova, de residência e de revalida, isso você tem muito que ver qual é a bibliografia que as pessoas vão colocar. Porque tem a ADA, né, que é a American Diabetic Association, tem a Sociedade Brasileira, que tem a diretriz deles. Então, assim, a depender de qual é a referência que eles usam, vai ser cobrado de um jeito diferente. Mas, assim, a maioria das coisas que eu li é diagnosticar o diabetes, você tem que fazer 2 exames em 2 momentos diferentes e, de preferência, com exames diferentes. Hemoglobina glicada, glicose em jejum, teste oral com hemoglobina, com a glicose em jejum. Aí você vai escolher de acordo com o que você tem na atenção primária, né? No que é mais fácil para você conseguir. E fica aquele limbo entre a normoglicemia e o diagnóstico de diabetes. Oi? Então, lá na atenção primária, lá no postinho, a gente pode diagnosticar diabetes só com glicosômetro lá? Não, aí é outra coisa interessante que eu queria falar. Que a gente só, assim, igual eu assisti uma aula sobre isso, porque essa era a minha dúvida. Eu posso fazer um diagnóstico de diabetes com glicemia capilar? Não. Quando que eu posso fazer? Quando esse paciente, por exemplo, chega lá com uma glicemia de 300, 350, 400, e ele tem todos os sintomas. Aí, eu posso dizer que esse paciente provavelmente tenha diabetes. Mas, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, que no dia a dia a gente costuma usar isso. Mas para as provas, revalida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que assim, quando é perguntado, questionado como se deve fazer, é a glicemia, não é a capilar, é a que a gente tira lá que faz com a venosa, né, com sangue venoso. Não se usa a glicemia capilar. E salvo, assim, por exemplo, uma cetoacidose diabética, que o paciente chegou lá no pronto atendimento, você colheu ali capilar, esse paciente já vem apresentando perda de peso, todos os sintomas, aí você fala que ele provavelmente tem diabetes, ele tem diabetes. Mas, assim, para a prova tem que tomar cuidado quando é perguntado isso. Então, lá, a gente no postinho de saúde, a gente vai orientar o paciente a ir ao laboratório, fazer as coletas lá, de acordo com a metodologia do laboratório. Então, a glicemia capilar no posto não faz diagnóstico. Pelo menos aqui no Brasil, as coisas que eu li são assim. Se alguém tem outra vivência, né? É igual eu digo, muitas vezes a teoria fala uma coisa e na vivência prática acontece de forma diferente. Aí eu estava falando do limbo, então, que fica entre a normoglicemia e o diabetes estabelecido. Então, entre 100, né? Entre 100 e 125, a gente chama esse paciente de pré-diabético, se ele faz um exame de glicose em jejum. Aí, a glicose, o teste oral de tolerância à glicose, entre 140 e menor que 200, porque acima de 200 eu já considero um teste, né, que é sugestivo de diabetes, quando relacionado com outro. E a hemoglobina glicada fica entre 5,7, que é o normal, e 6,5, que é o 6,4, na verdade, né? Porque 6,5 já é diagnóstico de diabetes. Só salientando de novo, eu preciso de 2 exames em 2 momentos diferentes, um para complementar o outro. O único exame que eu não preciso de complementação é esse que está marcadinho de roxo aqui, que é a glicose ao acaso, associada a sintomas inequívocos de hiperglicemia, poliúria, polidipsia e perda de peso. Vocês vão ver que tem outros lugares que também falam. Por exemplo, aqui já vou mostrar para vocês que alguns materiais falam que também, por exemplo, você tem uma glicose em jejum de 250 mais sintomas, já é diagnóstico. Pela diretriz não fala isso, tá? Então, depende do material que você lê, você vai ver diferente. Então, a hemoglobina glicada, eu gostaria só de lembrar 2 coisas, que ela pode estar alterada, tanto para baixo quanto para alta, né? Quanto falsamente baixa, quanto falsamente alta. Quando que ela está alta? Em anemias carenciais, em esplenectomia e insuficiência renal. Mas por que ela ficaria alta? Por que ela ficaria ali? Porque nessas patologias aqui, nas anemias carenciais, esplenectomia, a gente sabe que o baço, ele é um órgão que faz a reciclagem lá dos eritrocitos. Então, se eu não tenho baço, se eu tenho anemia que não está repondo
direito ali os meus eritrocitos, né? Ou insuficiência renal, que deixa de produzir a eritropoetina, que vai produzir os eritrocitos também, a gente sabe que essas hemácias vão ficar por mais tempo viajando na corrente sanguínea, então vai dar uma hemoglobina falsamente alta. Como se estivesse aumentando o tempo de vida da hemácia, ela vai juntando mais açúcar, né? Isso mesmo, exatamente isso. E falsamente baixa a anemia hemolítica, por quê? Porque a gente destrói muito, está destruindo muito aquelas hemácias, então quando eu verifico, o açúcar nem chegou a se ligar, porque está matando, né? As hemácias vão sofrendo a lise, vão sendo destruídas, então aquele açúcar não deu tempo de ficar rodando ali. Então você olha aquela hemácia que recém foi produzida, ela não tem açúcar, então vai parecer um falso baixo. Então, lembrar disso na gravidez, nas hemorragias, o paciente que teve alguma hemorragia prévia, nas transfusões de sangue também. E lembrar que a hemoglobina glicada, ela é especialmente utilizada para o acompanhamento do paciente. A gente vai ver mais para frente que a gente tem meta. Tudo na vida é meta, gente. Meta de estudo, meta de qualquer coisa. E a meta aqui é 7, a hemoglobina. Então, lembrar da hemoglobina especialmente para a gente utilizar na hora de eu verificar a minha meta, se o paciente está cumprindo a meta. Por quê? Porque ela é a mais fidedigna se o paciente está fazendo a dieta, se ele está fazendo o uso da medicação e se ele está bem controlado. Beleza? Aí aqui, só para complementar os critérios de diagnóstico, para vocês lerem em casa, fala um pouquinho mais. Então, o que é um jejum? 8 horas no mínimo a gente tem que fazer. Quais são os sintomas que eu tenho que levar em consideração? Os 4 P's que a gente já falou. E a glicose casual, que é aquela lá, que é a única que eu não preciso repetir exame junto com os sintomas clínicos. Então, qualquer momento do dia. Ele acordou, ele está à tarde, à noite, hora que você suspeitar que ele vem falando. Se você fizer o exame, a gente não precisa de outro para comprovar. E ali, o que é intolerância à glicose ou aquele pré-diabético? Tati, deixa eu fazer uma pergunta antes de eu entrar nessa parte aí. Existe, por exemplo, crise de hiperglicemia quando você vai identificar alguma coisa ou não? Como assim? Se o paciente pode ter uma hiperglicemia por algum outro... Por uma crise, um pico assim super alto e está tendo pode ter algum sintoma ou não? De hiperglicemia? Então, o que eu assisti, das aulas que eu assisti, geralmente o paciente vai apresentar hiperglicemia, ele vai apresentar aquelas características dos hormônios que fazem o contra-insulínico, que é o glucagon, que é o ACTH, adrenalina. Então o paciente vai estar taquicárdico, vai estar sudoreico, sabe aquela luta e fuga? O paciente vai se apresentar daquele jeito, quando ele está com uma crise de hiperglicemia, assim que ele vai se apresentar, e você vai desconfiar, né? Vai fazer o exame lá da glicose e vai verificar. E é importante a gente lembrar, até quem não me conhece, eu adoro neurologia, eu sou a louca da neuro. E na neurologia, a gente vê muito que quando a gente atende um paciente, a gente tem que lembrar sempre, quando você dá entrada no paciente, ou o paciente vem, por exemplo, no posto de saúde, muitas vezes ele pode vir, não vai procurar atendimento lá no hospital, e vai vir ali passando mal, sempre lembrar de pedir uma glicemia, porque pode ser uma hiperglicemia e uma hipoglicemia que a gente consegue controlar muito bem com, né, a hiperglicemia baixando a glicose dele ali devidamente, né, se tiver que usar insulina, alguma coisa, ou a hipoglicemia, né, dando um doce, alguma coisa para ele. Então, é sempre importante a gente pensar em hiperglicemia e hipoglicemia em algumas enfermidades que a gente vai visualizar o paciente perdendo consciência, né, e tudo mais. Aí, então, eu falei do critério da diabetes, né, agora aquele critério do pré-diabético. Então, a gente vai falar de intolerância à glicose naquele limbo, entre 100 a 126 e o teste de tolerância e tal. Aí tem um material que eu achei que quando você verifica esse paciente nesse pré-diabetes aqui, que esse cara aqui é o que a gente tem que ficar muito de olho lá naquela hora de rastrear. É o cara que a gente vai ficar em cima dele, consultando de 3 em 3 meses, verificando se ele está diminuindo a glicose, se foi só um pico de estresse que ele teve, e naquele momento, né, tinha brigado com a esposa,
fez lá uma hiperglicemia por algum outro motivo, estava tomando algum fármaco que faz hiperglicemia, igual a gente viu, beta-bloqueador, tiazídicos, os cortisóis, eles fazem isso. Aí a gente vai ter que olhar direitinho ele. E outra coisa, nesse caso, nesse material, tinha que eu vou usar metformina C, nesse limbo ali do pré-diabético, porque a gente sabe que a gente tem que tratar o diabético, né? Quando a gente diagnosticou o diabetes, com aqueles critérios, eu vou tratar o paciente. Eu vou tratar esse pré-diabético quando? Vou usar metformina, que a gente vai ver que é a primeira linha de controle de diabetes. Se o paciente tem idade de menos 60 anos, se ele tem um IMC muito alto, de 35, ou se a paciente apresenta história de diabetes gestacional. Então, aqui eu já penso em, mesmo não tendo diagnóstico fechado de diabetes, eu já usar, porque o paciente vai se beneficiar por conta de ser fatores de risco, a idade, o IMC e a história de diabetes gestacional. Aí, como que eu vou diferenciar? Beleza, eu fiz o diagnóstico, mas vocês viram que o diagnóstico não vai me falar se é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Eu vou suspeitar pela clínica, igual a gente falou na outra aula. Mas tá bom, lembrando que tem o LADA. É um paciente de uns 25, 30 anos, tá emagrecendo, mas ele falou que ele era gordinho. Aí você começa a misturar, né? Porque a gente sabe que a teoria é muito bonita no papel, mas quando você olha o paciente lá no seu, né, no posto que você está atendendo ele não vem bonitinho igual ele está no livro. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que separar ele por, né, pelos critérios clínicos. E outra coisa, em caso de dúvida, que, né, na hora de eu fazer o diagnóstico, pode ser solicitado os níveis de anticorpos anti-GAD, lembrando que eu falei para vocês na outra aula. Na prática clínica, não se costuma pedir dosagem de anticorpo. A gente vai pela clínica. Mas eu não estou conseguindo fechar o diagnóstico desse paciente, eu estou em dúvida, estou inseguro. O que eu vou fazer? Vou pedir o anticorpo anti-GAD, lembrando que isso é no Brasil. No Paraguai, a gente vai ter que estudar, né, de outra forma. Então, anticorpo anti-GAD e avaliação de reserva de insulina pancreática. Tá. Eu vou fazer um exame para avaliar o quanto o pâncreas está secretando de insulina, é fidedigno? Não. Por quê? Porque o diabetes tipo 1 a gente sabe que não tem insulina, certo? Isso é certo. Mas no comecinho do diabetes tipo 1, às vezes ainda tem uns islotes de Langerhans que ainda estão produzindo. Então eu vou procurar, bom, tá um pouco baixo, mas não tá faltando. Aí eu já fico em dúvida. No diabetes tipo 2, ela pode ter alto, lembra no começo lá quando eu falei daquele octeto ominoso lá do Defronzo? No começo da minha resistência à insulina, o que faz? O meu pâncreas tenta compensar aquela falta de glicose produzindo mais insulina. Então, se eu for medir nesse momento, vai estar alta a minha insulina. Então, você vai falar, não, tá normal, o pâncreas está até produzindo super bem. Aí, chega lá no final da vida do diabético, muitos desses diabéticos já estão diabéticos tipo 1, porque vai destruindo, você dá tanta sobrecarga no pâncreas, que ele não consegue mais dar conta de produzir insulina. Então, ele passou de um super produtor de insulina a uma pessoa que está igual ao diabético tipo 1, que não produz mais nada pela sobrecarga. Aí, como que eu vou avaliar, então, se eu não posso usar insulina? Porque ela não é um parâmetro fidedigno. Eu vou usar o peptídeo C, que é um pedacinho dessa molécula da insulina que ela é liberada naquelas vesículas lá, quando o cálcio entrou, acoplou as vesículas com a insulina ali na membrana plasmática e vai mandar embora. Ali eu tenho a insulina, que ela é composta de duas cadeias alfa e cadeia beta, juntamente com esse carinha aqui em amarelinho, bonitinho, não sei se vocês estão vendo, peptídeo C. Eu vou avaliar esse cara aqui, porque tudo que eu produzi de insulina, eu vou ter o equivalente a um peptídeo C na corrente sanguínea, porque não vou entrar em detalhes fisiológicos nem de bioquímica, mas é por conta do processo lá de filtração no sistema porta. Esse peptídeo C, ele fica livre, então ele fica ali para eu conseguir, né, num exame, avaliar a quantidade de insulina que eu produzi. Ou seja, a cada um peptídeo C que eu tenho, eu produzi uma molécula de insulina. A insulina sumiu. A insulina foi para a corrente sanguínea, sistema porta, sumiu.
Mas o meu peptídeo C que foi produzido, ele continua ali. Então, eu consigo avaliar por aquilo ali. Vocês estão aí, gente? Que meu celular tá... Sim, amiga, então seria como se fosse um resíduo da insulina? Isso mesmo, como se fosse um pedacinho da insulina, né? Que separa depois quando passa lá no sistema porta. Beleza. Aí, então, é a partir daí que eu vou dizer mesmo. Eu tenho baixa produção de insulina, eu tenho uma produção normal de produção de insulina, porque eu medi esse peptídeo C. Então, aqui, anticorpos positivos, já tenho anticorpo positivo, e o peptídeo C abaixo de 0,9 nanograma por ml sugere diagnóstico de diabetes tipo 1. Por quê? Porque eu vi que eu já tenho anticorpo e eu tenho o peptídeo C lá embaixo. Enquanto anticorpos negativos, e muitas vezes o anticorpo pode estar positivo também, e o peptídeo C elevado pode sugerir diabetes tipo 2. Lembrando que anticorpo, muitas vezes, ele pode dar reação cruzada com alguma outra coisa. Então, anticorpo sozinho aqui não é tão fidedigno, então a gente tem que avaliar o peptídeo C, que é o que vai me dar ali mesmo a minha produção de insulina daquele pâncreas. Ficou claro isso aqui? Tá legal? Vocês entenderam? Porque isso aqui é uma coisa... É assim, o peptídeo C, ele é produzido, a molécula de insulina é produzida, tem peptídeo C. Uhum. Se você mede o peptídeo C e ele está baixo, que significa que não produziu insulina. Justamente. Uhum. Então, é diabetes tipo 1. Isso mesmo. E diabetes tipo 1, o pâncreas está sendo destruído, né? E se tem muito peptídeo C, porque está produzindo muita insulina, mas está tendo Mas ela não está agindo. Tem insulina no corpo. Então, quer dizer que o pâncreas está produzindo, mas é do tipo 2. Isso mesmo. Ou eu achei sensacional, porque isso a gente não aprendeu em diabetes na faculdade, não. Top demais. É verdade, amiga. A gente nem teve diabetes, na verdade. É triste, né? Por isso que a gente tem que fazer a diferença na vida um do outro, gente. A gente tem que saber. Nossa, eu adorei isso daí. Aí tá. Confirmado o diagnóstico, o que é o médico for fazer? Que lembra lá que a primeira consulta de rastreamento quem fazia era um enfermeiro. Que a pessoa vinha lá para medir pressão, fazer qualquer outra coisa, ela batia o olho naqueles riscos, fazia a entrevista com a pessoa, suspeitava, o médico ia confirmar. Né? A gente pediu o exame, confirmou, aí o médico vai iniciar o processo de atenção desse paciente com a diabetes. Muitas vezes esse paciente já era paciente hipertenso. Ô, Tati, então para fazer o diagnóstico, precisa lá do laboratório, né? Aham. No laboratório sangue venoso, que é o que tem a glicose. Mas você falou que tinha que ser duas tomas de sangue diferentes. Duas tomas. Uhum. Tem algum tempo de uma para outra? Não. O que eu vi assim, você tem que fazer outra toma. Pode ser no outro dia de manhã. Ah, tá bom. Não tem assim, tem que fazer daqui 2 dias. O ideal é você não perder o paciente. Que a gente sabe que quando você enrola muito, por exemplo, vem hoje, vem daqui 3 dias, às vezes o paciente não vem. É a mesma coisa do tuberculoso, né? A gente está com suspeita do tuberculoso. Você tem que fazer o exame de escarro dele ali na hora, porque se você mandar ele para casa, para ele vir amanhã cedo coletar, muitas vezes ele não volta mais. Então, perdeu a oportunidade de estar fazendo alguma coisa ali naquele momento. Então, tem que ser o mais rápido possível. Eu não li, assim, dias. O que eu ouvi das coisas das aulas que eu assisti, você tem que pedir para a pessoa voltar um outro dia. Amanhã, no outro dia, daqui 2 dias, mas tentar fazer o mais rápido possível para esse paciente não ir embora e nunca mais voltar a te ver, né? Todo mundo tem medo de diagnóstico de diabetes, né? Todo mundo tem medo das consequências e tudo mais. Então, isso é um pouco complicado. Eu confirmei o diagnóstico com os meus exames, né? Fiquei em dúvida, pedi o peptídeo C. Aí a consulta médica eu vou fazer o quê? Pelo médico na atenção básica. Aí ele vai fazer o quê? Um levantamento de tudo da vida desse paciente. Então a gente tem que conversar bastante com ele, especialmente risco cardiovascular, orientar quanto à prevenção e manejo das complicações crônicas. O que eu falei para vocês lá no começo da primeira aula, o problema do diabetes é as consequências que ela traz junto com ela. Porque ela é uma doença igual à hipertensão, o Pedro falou, ela é silenciosa, o paciente não vai se dando conta. Quando ele vê, ele não enxerga mais. Quando ele vê, ele está perdendo um dedo. Quando ele vê, ele não está sentindo as coisas. Então, é muito complicado. Então, a gente tem que ficar em cima na atenção básica desse paciente.
Então, o que o médico vai fazer na hora de fazer a história clínica desse paciente? Eu coloquei aqui, conforme está nos materiais lá, que eu vou passar depois para vocês verem, como é importante a gente ler, porque isso cai em prova. É perguntado esse tipo de detalhezinho fino. Né? O que você tem que fazer? Quem que consulta? É o enfermeiro ou é o médico? O médico entra que horas? São detalhes, mas são coisas, então, já que a gente está conversando, vamos falando sobre isso. Então, eu vou identificar a história atual desse paciente. A duração do diabetes mellitus, se ele controla, né? Ou se foi detectado agora, se ele já tinha tido algum outro atendimento em um outro lugar, sintomatologia do paciente, se ele tem emagrecimento, prurido vulvar, bala no post-it, que a gente falou, lembra, o Pedro até salientou, presença de muita glicose causa lá as infecções, diminuição brusca da acuidade visual. Então, eu vou perguntar tudo isso aqui para o paciente sobre a história atual dele. Investigar sobre os aparelhos, né, e fatores de risco, especialmente cardiovasculares. Dislipidemia, observar, paciente tem sobrepeso, obesidade, se é sedentário, se ele ganhou peso, se ele perdeu peso. Função sexual, a gente sabe que diabetes interfere na função sexual do paciente também. Dificuldades respiratórias, boca, função dentária do paciente é muito importante. História pregressa, nunca consigo falar essa palavra de primeira. Pregressa, infarto agudo do miocárdio, se ele já teve AVC, intercorrências, por exemplo, se teve cetoacidose, né? Se o paciente já foi, doutora, pois é, o seu João já teve. Uma vez ele foi para o hospital, ele desmaiou e eu não sei o que ele tinha. Muitas vezes esse paciente já fez um coma e não sabia, né? Não controlou, não foi orientado, ou foi orientado e acabou não fazendo, né? Se teve hiper ou hipoglicemia. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque eu lembro que ano passado, quando a gente foi no posto de saúde, eu lembro que chegou uma paciente e ela estava referindo que ela estava ficando fraca, não sei o quê. E o doutor já sabia que ela era diabética, ela usava medicação. Se eu não me engano, ela usava insulina. E ele questionou ela se ela tinha usado a insulina. Daí ela falou que tinha usado a insulina. E ele falou, e você tomou café? Não tomei café. Aí ele falou, mas você sabe que quando você usa insulina, você tem que tomar o café, você não pode pular a refeição. Ela falou, eu achei que ia ser rápido e não foi. Então, a gente tem que conversar com o paciente, orientar o paciente, né? Especialmente eles que usam a insulina. A gente sabe que faz muita hipoglicemia, tem que cuidar com esses pacientes. Às vezes eles passam mal no meio da rua, indo para o posto ser atendido, porque eles não têm noção. A gente tem que explicar, a gente tem que sempre estar reforçando. Perguntar a história familiar de diabetes, né? Doença cardiovascular ou outras endocrinopatias. Perfil psicossocial, os hábitos de vida dessa paciente. Se ele fuma, se ele bebe, a gente tem que orientar. Lembra, mudança de estilo de vida. A gente vai falar sobre tratamento. Se não fizer mudança de estilo de vida, esse paciente está condenado a ter uma cronicidade do diabetes que pode levar ele a uma morte muito rápida. Então, condições de moradia, ele trabalha, né? Identificar a vulnerabilidade, a gente tem que entender o ambiente. A gente da atenção primária não pode tratar a diabetes. Eu chego aqui, esse é o remédio da diabetes. Não, esse é o remédio do seu João. O seu João está onde? Ele tem condição de comprar uma alimentação mais saudável, seu João? Como é que o senhor vai fazer? Isso que é atenção primária. A gente tem que olhar o paciente com humanidade. A gente não pode atender a diabetes, a gente tem que atender o seu João. Então, eu tenho que olhar todo o entorno do seu João. Perfil psicossocial, então, igual eu já falei, analfabetismo. Como que você vai prescrever medicamentos, seu João? O senhor tem que tomar o Glifage. De manhã, ele não sabe qual que é o Glifage, ele não sabe ler. Ele sabe ler, ele interpreta, ele consegue entender o que você está falando. Repete para mim, seu João, o que eu falei para o senhor? Que hora que o senhor tem que tomar isso aqui? Tem que tomar tal. Repete para mim, o que o senhor tem que fazer? Você tem que ver se ele está na mesma vibe que você, se ele está entendendo o que você está falando. Amiga,
Pode E falar. muitas vezes a gente tem até que fazer aquelas tabelinhas, né, com desenho para eles, porque às vezes eles são analfabetos e eles não vão tomar o remedinho por vergonha de falar que não sabe Que não sabe ler. e não entendeu exatamente como era para tomar o remedinho, né? É verdade. Isso é tudo uma coisa de humanização no atendimento, né? Você se colocar no lugar da pessoa. O que eu posso fazer para ela entender aquilo ali? Ela precisa fazer aquilo ali. Só porque ela não sabe ler, ela não vai fazer? Então, a gente tem que entender que paciente que a gente está atendendo, né? Perguntar, entendeu? Como é que é? Me explica. A gente vai ver mais para frente outras coisas também sobre isso, né? Você chamar o paciente junto com você. O médico da família, o médico da atenção primária, ele e o paciente estão na mesma posição. Os dois estão aprendendo juntos. Então, a gente tem que se posicionar dessa forma para atender o paciente. A avaliação do consumo alimentar não preciso nem falar, né? A diabetes, a gente sabe que o mais importante é a avaliação desse consumo, o que ele come, se ele controla ou não, para a gente conseguir fazer um plano alimentar ideal, um plano de atividade física e um tratamento medicamentoso. Muitas vezes, mudando a alimentação e cuidando do peso, fazendo exercício, esse paciente já melhora muito, já melhora muito a morbimortalidade dele. Aí, medicações que ele já usa, é um polifarmácia, né? A gente sabe que muitas vezes o diabético, ele é hipertenso, ele toma remédio para dislipidemia, ele toma remédio para ele não sabe, coitado, nem o que ele está tomando, de tanto remédio que ele toma. Explicar para ele. Você, quando recebe ele, traz o seu remédio, que remédio que é, você tem que ver as interações, você tem que avaliar esse paciente, se o que ele está tomando é ideal para ele ou não, porque às vezes ele foi atendido em outro lugar, vem com uma medicação que às vezes nem está funcionando. Então, prestar bem atenção nisso. E perguntar sobre a prática de atividade física. Tudo isso só na história clínica. Depois, a gente vai para o exame físico desse paciente, né? É uma das partes mais legais, né? Fazer exame físico. O exame físico, assim, o paciente vem contando a história dele, daí quando você examina ele, parece que aflora a patologia, né? Medidas antropométricas é fundamental, né? O pessoal que está fazendo o projeto sabe bem como é que é. IMC, né? Índice de massa corporal, aferição da circunferência abdominal, a gente sabe que está muito relacionado diabetes com aquelas as síndromes metabólicas, né? Que tem um dos parâmetros de avaliação da síndrome metabólica é a circunferência abdominal, né? Tudo isso aí a gente tem que observar, obesidade, sobrepeso, ficar de olho. Exame da cavidade oral, gente, olhar a boca sempre. Qualquer paciente, você está olhando lá, o cara tem dor de barriga, olha a boca dele. O paciente está com taquiarritmia, olha a boca, tem que olhar. Às vezes é uma bactéria que tinha ali um foco infeccioso, a gente tem que olhar a boca do paciente, pedir para ele tirar a prótese. Se o paciente escova, higieniza a prótese, tira, né, para escovar o dente, a língua, tudo, tem que observar, né? Por causa da candidíase, que a gente sabe que pela glicose aumentada acaba proliferando. Frequência da medida da pressão arterial e da frequência cardíaca. Lembra que eu falei para vocês que a diabetes descontrolada, ela leva a sintomas autonômicos. O paciente está sentadinho sem fazer nada, ele está com taquiarritmia, batimentos acima de 100. Ué, por quê? Que ele está sentado sem fazer nada, ele está com taquiarritmia. O meu sistema autonômico não está dando conta, meu parasimpático não está freando o batimento cardíaco dele. Eu posso já perceber, esse cara tem uma diabetes já mais crônica, porque esse sistema autonômico já está prejudicado. Então, tudo isso a gente já vai relacionando, a cronicidade, como que eu tenho que tratar. Eu já vou começar só com medicamento para ele, entendeu? Essas coisas a gente tem que ir linkando uma com a outra. Pescoço, a gente tem que palpar a tireoide, quando diabetes mellitus tipo 1, lembrar que tem relação com as doenças autoimunes, tiroidite de Hashimoto, com a enfermidade celíaca. A ausculta pulmonar e cardíaca também a gente tem que fazer. Todos os pacientes a gente tem que avaliar, né? Essas auscultas, batimento cardíaco. E, fundamental, fiz lá o diagnóstico, eu vou receber esse paciente, eu vou começar sempre, todas as consultas, eu tenho que olhar o pé desse paciente. Eu tenho que perguntar se esse paciente olha o pé dele, porque você tem que mandar ele olhar o pé dele todo dia. Seu fulano, o senhor usa calçado como? Não pode usar calçado apertado, não pode usar, mulher, não pode usar sapato de salto alto, nada que machuque, que seja desconfortável. Todas as consultas tem que pedir para o paciente mostrar o pé, você tem que olhar o pé e orientar ele a olhar o pé dele na casa dele.
Isso aqui é uma coisa muito séria. A gente vai ver muito, né? Meus colegas que estão no internato, eles falam que todo dia eles fazem um monte de curativo de pé diabético. Tem que cuidar. E isso, lá na atenção básica, se você orienta, fala para o paciente olhar, ele não sente. Ele só vai sentir quando já está lá para frente a lesão e já muitas vezes não tem mais o que fazer. Olhar unha, tudo, né? Pedir para o paciente mostrar para você. Avaliação também dos pulsos periféricos, né? Tem um índice lá que você faz a aferição do pulso do punho e do pédio também, então tem que avaliar. E exame do fundo de olho. A gente, igual eu falei na outra aula, a gente tem que saber o olho normal. A gente não precisa saber todas as alterações da retina. Você sabendo, olhando, fazendo uma fundoscopia, tá alterado, você encaminha um especialista, ele vai analisar, mas você tem que olhar o olho dele. Esse paciente ai, doutor, tô começando a enxergar embaçado. Vai lá e faz, não tá legal essa retina, vou mandar para um especialista. Muitas vezes demora, né? Então a gente tem que saber que tem que fazer um controle bem minucioso do exame físico desse paciente. Aí, por último, eu vou fazer o quê? A rotina complementar. Os exames para complementar o acompanhamento desse diabético, né? Estou lá na minha rotina. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Lembrando que eu falei para vocês que acompanhamento, a hemoglobina glicada é a mais fidedigna. Colesterol, triglicerídeos, o HDL, que é o colesterol bom, porque a gente sabe que está relacionado com o acometimento de doenças cardiovasculares. O paciente apresenta maior índice de infarto, apresenta maior índice de morte súbita quando ele é diabético. A fração de LDL também a gente tem que olhar, né, que é o colesterol ruim. Creatina sérica, porque vai me avaliar minha função renal. A gente viu lá no octeto que ela começa a dar uma diminuída, o paciente pode evoluir a uma insuficiência renal. Aí o exame de urina, né? Ou a creatinina e o exame de urina para ver se eu estou tendo proteinúria, porque daí a minha filtração, a minha barreira de filtração já está toda desfeita, essa proteína começa a sair assim, a rodo, né? Porque já não está legal o meu glomérulo. Então, sugere-se que os exames de glicemia de jejum e a hemoglobina glicada sejam realizados 2 vezes ao ano. O que a gente tem que ter na cabeça é bom senso. O paciente é muito descontrolado, você vai tentar ver ele mais vezes. Na diretriz fala, esse paciente, ele tem a meta dele de hemoglobina abaixo de 7, eu vou pedir para ele vir 2 vezes ao ano e vou pedir esses exames 2 vezes ao ano. A gente sabe que essa realidade não existe muito, né? Mas na diretriz ela comenta, muitas vezes você vai numa cidade que você consegue fazer um controle melhor, né? Uma cidade pequena, você tem uma população ali que é colaborativa, você se propõe a trabalhar com aquilo e consegue fazer as coisas funcionar, seria 2 vezes ao ano, se a pessoa tá naquele controle, tá na meta, né? Tudo na vida é meta. E se a pessoa não está dentro do controle, menor que 7, a gente vai ver que tem uma certa tolerância em alguns momentos desse menor que 7, se ele não está dentro dessa meta, a gente pode pedir para ele vir mais vezes, né? Então, a cada 3 meses, seriam praticamente 4 consultas por ano, né? Aí, aqui, o que eu vou fazer no acompanhamento na UBS? Então, ó, eu devo estar atento ao déficit cognitivo, igual eu já falei para vocês. Esse paciente entende, esse paciente lê, diminuição da acuidade visual e auditiva desse paciente, né? O paciente que é mais velhinho, que mora sozinho. Muitas vezes os filhos trazem ele, vão embora, não ficam, né? Pedir, orientar, vem com algum familiar que consegue entender quem que cuida dele. É uma cuidadora, é o filho. Então, vir junto, estar presente na consulta, explicar para essa pessoa, explicar para o vizinho, né, que a gente sabe que tem muitos vizinhos que ajudam as pessoas de mais idade, né? Problemas emocionais, se a pessoa é depressiva, observar bem como você vai dar também a notícia para o diabético é muito importante, porque a gente tem que entender que é uma doença crônica, né? E muitas vezes as pessoas sabem o que acontece com o diabético, que perde a perna, todo mundo conhece uma pessoa diabética que já perdeu, né? Um membro, alguma coisa. Então, assim, que estigma que tem essa doença na hora que você vai dar essa notícia? Como que você vai dar essa... o senhor é diabético. Cuidar na hora de dar essa notícia, preparar a família, preparar o entorno, explicar para ele que se ele for, né, se ele for bem nas recomendações, as coisas podem, né, a longevidade dele
é igual a vida de uma pessoa normal, né? Tudo isso a gente tem que explicar. Tem que entender que a gente é físico e psicológico, né? Biopsicossocial, né? A gente tem que lembrar de tudo isso na hora que a gente está atendendo o paciente. Aí, medos, né? De perder a independência, a pessoa pensa que vai ficar cega. Como que ela vai fazer? Medo de cair na rua. Ah, minha vizinha, ela tem diabetes, ela vive caindo na rua desmaiada, né? Tem muita hipoglicemia. Vou explicar tudo isso para o paciente, conversar com ele e deixar ele falar. O que você tem medo? O que eu quero ouvir o que você tem para me falar. O que você espera? O que você espera do tratamento? O que você espera melhorar? Sempre pactuando você com o paciente. Aí, então, avaliar, isso aqui é fundamental. Diabetes tipo 1, avaliar como que a pessoa aplica a insulina. Como que ela aplica? Quando que ela aplica? Ah, você tem que tomar assim, antes da refeição. Ah, mas quanto tempo antes da refeição? Ah, eu tomo ela 2 horas antes da refeição. Não, antes da refeição. Quanto tempo? 30 minutos, dependendo da insulina, né? Então, assim, conversar com ele a respeito da insulinização é muito importante. Que local que você aplica? Me mostra. Ah, eu aplico no braço. Que lugar do braço? Aqui. Como que você faz a prega? Que a gente vai ver que muitas vezes a pessoa, em vez de pegar só aquela subcutânea, ela acaba pegando musculatura junto, né? O efeito da insulina é mais lento, então a gente pode ter problemas com isso. Me mostra como você faz, me mostra como você aplica. Mesma coisa do asmático lá, quando ele vai usar a bomba, né? Com o espaçador, tudo. Me mostra como você usa, né? Tem que pedir. Como que você armazena insulina? Na geladeira? Ah, é a caneta. Não, a caneta não precisa armazenar na geladeira. Não, eu faço uso da seringa. Ah, doutora, eu guardo a seringa. Essas coisas todas a gente tem que perguntar para o paciente, né? Ah, eu misturo. Tem 2 insulinas, elas são meio que no mesmo horário. Eu misturo elas e tomo de uma vez. Não pode, no mesmo frasco, entendeu? Tudo isso, gente, acontece. A gente acha que não, mas as pessoas fazem. Elas não se dão conta. Se a gente não explica, elas não sabem. Então, você orientar, então, sobre os sinais de hiper ou hipoglicemia, mudança de hábitos, fumar, estresse, tudo mais, as complicações que a doença pode trazer, solicitar os exames, né, que a gente costuma fazer de acompanhamento, que é a glicemia, pré-prandial, em jejum, pós-prandial, a hemoglobina glicada, pedir para o paciente como que ele faz o acompanhamento dele, por exemplo, especialmente os pacientes que usam insulina, né, que a gente pede para fazer o controle de glicemia capilar, né, com aparelhinho. Me mostra como você faz, quantas vezes você faz, pedir para ele ter um caderninho para ele anotar. Ah, esse dia eu tomei tanto de insulina, fiz isso, comi isso e passei mal. Porque isso ajuda a gente a regular os níveis de insulina que a gente vai prescrever para ele também. Muito embora, a gente vai ver na hora de falar do tratamento específico, que a parte de insulinização fica mais a critério do endocrinologista, então da atenção especializada. A gente fica com o básico, e quando ele toma insulina, que faz vários tipos de insulinização, ele geralmente é atendido pelo endocrinologista, né, que é o que é mais preparado para fazer isso. E quando pertinente, encaminhar o especialista, né, se você acha que você não está dando conta, a gente tem que ter a humildade de ligar, doutor, olha, estou com um paciente assim, não consigo, me ajuda, estou fazendo tudo, não está dando certo, né, a gente tem que encaminhar, recorrer aos colegas também. E tentar incluir o paciente com todas as funções que tem lá na UBS, né? Se tem o enfermeiro, o nutricionista, tem agora núcleos que fazem atividade física com a comunidade, então tentar inserir esse paciente em todos esses âmbitos e ele se sentir útil, né? Aí a gente estava falando de meta. No adulto, a meta é alcançar uma hemoglobina glicada menor que 7. Então, e a glicemia em jejum entre 70 e 130. É usado, mas o mais usado é a hemoglobina glicada mesmo, porque é o que é mais fidedigno, né? Aí tem metas mais flexíveis, que lembra que eu falei para vocês, que pode estar entre 7,1 e 8, quando? Aqui embaixo fala, pessoas com histórico de hipoglicemias muito frequentes, ou seja, eu estou tentando fazer um tratamento e eu estou forçando muito a pessoa, ela acaba tendo muitas crises de hipoglicemia. Então, eu vou deixar a hemoglobina dela ali um pouco mais frouxa, digamos assim, até abaixo de 8%.
pessoas que têm doença micro ou macrovascular, ou seja, a gente tem que ter a consciência de quando estabelecer uma meta nessa pessoa que tem uma diabetes mais crônica, que tem mais comorbidades, ela tem uma dificuldade maior de fazer um controle. Eu não posso estabelecer uma meta tão baixa, porque eu também vou acabar desmotivando esse paciente. Então, a gente tem que ir com calma, a meta existe, ela em prova é cobrada sim, mas você tem que individualizar o atendimento desse paciente quando você está com ele lá no atendimento, na atenção primária, né? Aí, ou quando ele tem dificuldade de controlar, né? E associação com diversas, ou com o paciente que já tem várias associações de medicação para controlar o diabetes. Você vê que esse paciente é descontrolado, você não consegue chegar no 7. Você não vai ficar falando toda vez, o senhor tem que chegar no 7, não está chegando no 7. Ele se desmotiva, porque ele já está fazendo tudo possível e ele não está conseguindo. Então, cuidar com isso daí na hora de falar com ele. Aí, maior flexibilidade também em pacientes com diabetes tipo 2, cujo início você observou lá uma faixa de idade um pouco maior, de 60 a 65 anos também, você vai priorizar mais as mudanças de estilo de vida. Sempre, mudanças de estilo de vida é o principal eixo. Aí aqui de crianças e adultos jovens, eu não vou entrar nisso, porque é mais para a área de pediatria. Diabetes tipo 1 é pergunta de pediatria. A gente foca mais na diabetes tipo 2, que é mais comum lá. Aí o tratamento. O que eu vou fazer? Primeiro, mudança de estilo de vida. Aí, como eu coloquei aqui no quadrinho, a diabetes tipo 1 a gente vai atender, vai diagnosticar, mas em geral ela vai ser acompanhada pela atenção especializada, porque tem que retirar a insulina, né? Mas a gente, como médico, deve estar acompanhando essa pessoa como, né, a base lá também. Então, o que eu vou fazer? Diabetes tipo 2, orientar sobre alimentação, prática regular de atividade física, lembrando que ela é uma daquelas vias lá do AKT, que vai promover o GLUT4, inserir lá na membrana, porque só a insulina que conseguia fazer isso, mas quando eu faço atividade física por mecanismo desconhecido, o GLUT4 consegue lá na membrana. Moderar o uso de álcool, de preferência pedir para a pessoa parar de beber, né? É difícil, mas orientar a pessoa dos males que causa. E o abandono do tabagismo. Então, isso aqui, se a gente conseguir fazer, a pessoa entender, já é de bom, já é assim, já vai resolver muito a vida do paciente. Outra coisa, sobre o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Qual é o tratamento? Eu vou dar um hipoglicemiante, eu vou estimular minhas células beta a produzir mais insulina? Não, porque a minha célula beta muitas vezes nem existe mais. Então, o que eu tenho que fazer é usar a insulina, repor a insulina que eu não tenho, meu pâncreas não produz mais. Então, essa é o tratamento da diabetes mellitus tipo 1, é insulinoterapia. Eu não vou falar sobre farmacologia aqui, é muito extenso, seria mais uma aula, já está bem extenso, mas enfim. Então, como que eu vou fazer? Um esquema intensivo de 3 a 4 doses de insulina por dia, que eu vou dividir em 50%, a gente vai ver, que é insulina basal, porque a gente sabe que o fígado, ele fica ali, sempre liberando a glicose, né? A gente tem a insulina, o glucagon, quando abaixa a glicose, o glucagon vem e aumenta a glicemia de novo, né? Então, eles vão se controlando. Eu preciso ter uma insulina que faça esse meu basal, e eu preciso de uma insulina que faça o bolos pré-alimentar. Então, são dois tipos, duas coisas que eu tenho que pensar. A insulina em bolos, que é antes da refeição, para controlar esse pico de glicemia que eu vou ter logo depois que eu comer, e a insulina basal, que é aquilo que eu preciso manter ali para controlar o meu fígado, liberando a glicose através do glicogênio. Então, 50% a 50%. Então, as insulinas disponíveis pelo SUS são duas, né? Tem outras, eu vou mostrar mais para frente. Então, a de ação rápida, que chama regular, que ela é o líquido transparente, que vocês vão ver, né, no dia a dia. Ela é transparentinha, e a de ação intermediária que o SUS disponibiliza, que é a NPH, que ela já é cristalizada, ela vem com, se eu não me engano, é protamina, que é para ela ter uma ação, essa ação mais prolongada dela, porque ela vai ser utilizada para manter o meu nível basal, então ela tem que ter um prolongamento nessa duração, e eles inserem essa protamina para ela ficar mais tempo disponível. Então, essas duas, a regular, que é rápida, ou seja, eu vou usar ela antes de eu me alimentar, para fazer aquele pico glicêmico depois e ela baixar, e a basal, que é para manter lá. Então, eu vou tomar ela de manhã e
ir deitar, né? Ao dormir, geralmente às 22 horas. Aqui eu já falei, então, sobre as duas. Quando que eu indico a regular? Quando a pessoa tem caso de hiperglicemia, né? O paciente vem lá, você fez a capilar, deve estar com hiperglicemia, alguns sintomas, você pega e faz ali as unidades específicas, né? Isso é uma aula à parte também, quando você vai fazer o controle disso daí. Mas só para a gente saber que ela é utilizada em hiperglicemia e o tratamento em bolos antes das refeições. Aí que eu uso a regular. E a NPH é quando eu faço o tratamento de manutenção da glicemia basal, igual eu falei para vocês, divididas em duas. Tem bibliografia que fala em 3 vezes. As coisas que eu li, as coisas que eu mais assisti, falam em 2 vezes. Uma de manhã e uma ao anoitecer. Daí você vai dividir essa NPH, lembrando que a divisão das duas é 50% e 50%. Vamos dizer, a pessoa tem 100 quilos, você usa uma unidade a cada quilo. Então, deu 100. 100 unidades eu tenho que usar por dia. Eu vou dividir 50 de ação rápida, 50 de ação lenta, que seria a NPH. Daí, dessas 50, eu vou dividir de manhã, que eu vou tomar, 2/3, porque ela tem que aguentar o dia todo, né? E durante o dia, eu consumo mais alimentos. Então, eu preciso desses 2/3 de manhã e 1/3 antes de eu ir deitar, para ela fazer aquele controle basal ali durante a noite, também não causar hipoglicemia. Insulinização é muito complicado. Eu, particularmente, não sei explicar direito, não sei muito bem, é uma coisa que eu preciso estudar mais, mas assim, é isso que a gente tem que saber lá, porque igual eu falei para vocês, na atenção básica, a gente vai receber e vai cuidar desse paciente, como ele usa, e a atenção especializada vai saber melhor dosificar, que tipo, se ele pode comprar uma diferente, porque a gente só tem essas duas, né? Aí aqui são os tipos, as rápidas, que geralmente a gente usa em bolos antes das refeições, que é a Lispro, Aspart e a Glulizina. Todas essas que tem S, elas são super rápidas. Elas fazem um início de ação 5 minutos. E a duração é pequena, 4 horas. E a regular, que a SUS oferece, que ela tem ação rápida, só que ela começa a agir 30 minutos. Então, eu vou tomar café 8 horas. Eu tenho que tomar 7h30 essa insulina para ela fazer o pico de ação dela lá, na hora que eu estiver me alimentando. E ela dura em torno de 6 horas. Então, até ali, na hora do almoço, fica a ação daquela minha insulina rápida. A intermediária, a gente tem a NPH, e as outras que são de ação muito lenta, né? Por exemplo, a NPH, ela dura de 12 horas, né? Então, a gente viu que é 2 aplicações, já tem 24 horas, por isso que muitas vezes, algumas bibliografias trazem 3, porque ela acaba em 12 horas, mas muitas vezes ela não chega a completar as 12 horas e a pessoa acaba fazendo os picos de hiperglicemia. Então, você tem que observar isso também, né, na hora de prescrever. Em geral, são 2 vezes. Aí temos as de ação mais lenta, né, que é a Detemir, a Glargina e a Degludeca. A Degludeca é essa que dura até 42 horas. Então, o paciente usa ela uma vez por dia e ela fica lá agindo, né. É melhor, só que o SUS não oferece. Então, a depender do paciente, você vai usar só a NPH e a regular mesmo. Gente, sobre diabetes mellitus tipo 1 era isso daí. Vocês têm alguma dúvida? Outro dia eu posso trazer uma aula melhor, mais completa e falar melhor sobre insulinização, como é o esquema de fazer. É bem chato, é bem complicado. Eu não quis trazer porque a gente ia ficar falando aqui e muitas vezes não ia ser proveitoso. A gente pode combinar. Amiga, em um pico de hiperglicemia, então eu usaria uma ultra rápida? No pico de hiperglicemia? É. Você pode usar ultra rápida. Em geral, eles usam a regular, até no hospital. Ah, sim. Ela vai durar 30 minutos ou ela começa em 30 minutos? Começa a agir em 30 minutos. Então, assim, por exemplo, dependendo de como está o paciente, eles vão usar essa ultra rápida, né? Uma hiperglicemia muito elevada, aí usa as ultra rápidas se tem disponibilidade. Se não tem disponibilidade, a maioria das vezes, por isso que se usa regular, porque essa aqui é, assim, difícil de encontrar. Aí lembrar, o início de ação, a gente tem que saber início de ação delas e a duração. Início de ação, 5 minutos. Eu tomei, eu já posso comer.
Essa outra aqui não, eu tenho que esperar 30 minutos desde quando eu usei para poder tomar o café, por exemplo, né? Ou o almoço e tal. Bem chato o controle com a insulina. Aí o diabetes mellitus tipo 2. Então, como eu tenho o meu pâncreas funcionando, ele está produzindo, vi que tem peptídeo C, está produzindo ainda, né? Não está lá tão avançado. Eu vou usar fármacos que vão diminuir a minha glicemia. Como? Ou estimulando o pâncreas a secretar mais insulina, né? Ou fazendo com que lá no meu tecido periférico diminua a resistência à ação dessa insulina, por conta de todos aqueles, obesidade, etc. e tal, vão fazer essa resistência à insulina. Então, eu vou usar fármacos que atuem nesses mecanismos fisiopatológicos. Então, o diabetes tipo 2 exige tratamento não farmacológico, porque o diabetes tipo 1, claro que é importante ter mudança de estilo de vida, né? Falando de jovem, né? Mas o paciente que é um pouquinho mais velho, se fuma, se bebe, você vai orientar as mesmas coisas para ele. Mas o foco aqui é mudança de estilo de vida, né? E complementar com antidiabético. Então, a gente tem 2. Aqui está o Rename de 2012. Eu não consegui achar no Rename de 2020, mas é a mesma coisa porque a diretriz que eu pesquisei de diabetes é de 2019 e 2020. Ela cita os mesmos medicamentos. Não mudou, tá? Tá aqui meio veinho esse aqui, mas continua valendo, que foi o quadrinho que eu achei mais bonitinho para colocar. Então, o SUS disponibiliza das biguanidas a metformina, tem que lembrar dos nomes, tá, gente? A classe farmacológica e o nome genérico dele, né? A metformina é a glifage, que costuma ser vendido, não sei se tem parente de vocês que já tomam. Então, tem as biguanidas e as sulfonilureias, que é a glibenclamida e a glicazida. Lembrando que essa classe aqui de sulfonilureias tem outros fármacos também, mas que o SUS disponibiliza são essas duas, glibenclamida e a glicazida. Só gostaria de falar sobre a glibenclamida, que ela é utilizada, agora tem estudos recentes mostrando o uso dela em infartos da artéria cerebral média, quando o paciente tem um infarto lá, massivo da artéria cerebral média, ele leva a um edema muito grande cerebral, e eles têm utilizado esse glibenclamida no tratamento, para em vez de você fazer a craniectomia, né, deixar o cérebro exposto, usando a glibenclamida. Então, uma coisa meio nova, é outro uso dela, então, só a título de curiosidade. Tratamento. Gente, ficou muito pequenininho aqui, nem eu não estou enxergando direito, mas depois vocês olhem no material. Mas o que quer dizer aqui? Quando a pessoa chega, você avaliou ela está com uma glicemia mais de 300, você não vai esperar ela fazer mudança de estilo de vida. Você já vai direto para insulina e terapia medicamentosa para ela, né? Então, esse é um primeiro caso. Segundo, o paciente veio, mas ele não tem a glicemia tão elevada, acima de 300. O que você vai fazer? Vai orientar a mudança de estilo de vida. Em 3 meses você reavaliou. Foi benéfico? Mudou? Tá mudando? Beleza, então o que eu vou fazer? Sim. Então, eu vou manter o acompanhamento com a hemoglobina glicada de 6 em 6 meses. Mesmo que esteja elevado, mas ele está diminuindo com relação ao que você vem avaliando. Não, ele não atingiu a meta. Ele fez mudança de estilo de vida, só que você tem que ver se ele realmente está fazendo essa mudança de estilo de vida. Está fazendo mesmo o que está mostrando? Não. Então, vamos refazer. Então, não atingiu. Vou introduzir um antidiabético oral. Aí eu vou reavaliar ele em 3 meses de novo. Não, ele não atingiu. Vou adicionar um segundo antidiabético oral. Atingiu a meta em 3 meses? Não. Aí eu tenho que associar a insulina. Então, no atendimento básico, eu como médico do SUS, eu vou fazer mudança de estilo de vida. Melhorou ou não melhorou? Não melhorou. Eu vou associar a metformina, que é a primeira linha, o primeiro antidiabético. Não melhorou, continua ruim. Com a mudança, vou associar um outro antidiabético, né, oral. Não melhorou. Eu tenho que insulinizar esse paciente. Então, não foge da insulina. No diagnóstico, até o início de usar a insulina é 1 ano. Exatamente, porque você tem que dar tempo para o paciente conseguir mostrar para você que ele não precisa, porque a gente sabe, menos medicamento é melhor.
Que tudo que a gente vai usando vai criando uma certa resistência. E os antidiabéticos são a mesma coisa. O paciente vai precisando mais, e chega um ponto que nada mais funciona, que ele acaba indo muitas vezes para a insulinização. Porque esse pâncreas fica ali se sobrecarregando e acaba falindo. A não ser, a gente só vai direto quando ele tem a glicemia maior de 300, gente. Insulina direto, tá? Não esqueçam disso, que é pergunta de prova. Tá. Tatiane, pode acontecer de um paciente, por exemplo, na minha reavaliação trimestral, ele atingiu a meta. Uhum. Chegou no outro trimestre, ele tá péssimo. Uhum. Aí voltou no outro, atingiu. Uhum. Tô imaginando assim, tipo, eu vou ter esse paciente intermitente. Sim. Um que vai seguir tudo bem, aí ele vai pensar que, não, agora tá tudo bem, eu posso voltar. Uhum. Aí, com um ano depois, eu insulino ele ou não? Então, você tem que tentar otimizar o tratamento. Porque assim, você vai ter a manha, você vai entender que o paciente não está fazendo. Então, o problema não é a medicação, o problema é o paciente. Então, você tem que primeiro otimizar o tratamento, aí eu vou insulinizar. Agora, você está vendo que esse paciente veio com essa glicemia muito elevada, acima de 300, né? Aí você tem que insulinizar, porque o risco dele, da gente ficar aí acompanhando ele fica fazendo 300, é muito grande, dele evoluir uma cronicidade e a gente ali com ele na mão, né? Então, assim, é interessante isso que você perguntou. Tem que avaliar mesmo se o tratamento está otimizado, se ele está realmente fazendo. Igual eu falei para vocês, o diabético é muito difícil de lidar com ele, porque envolve alimentação, estilo de vida, né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso daí, ter um feeling, né, um faro detetive ali para saber se está certo ou não. E tentar priorizar a medicação o mínimo. Começa com um, não deu, pula para o outro, né? Adiciona, na verdade. Não deu, aí vai para a insulina, infelizmente. Agora você tem que saber se está otimizado isso ou não. Beleza, gente? Aí seria isso aqui com relação ao tratamento. Lembrar disso. Então, qual que é o tratamento farmacológico? A gente tem o de primeira linha, falei para vocês que é o primeiro que a gente vai pensar. Cai em prova, muito, bem comum. Qual que é o primeiro medicamento? O que eu primeiro tenho que fazer? Começa com insulina? Não, você primeiro começa com a metformina, que é a queridinha, né? Eu coloquei aqui os medicamentos que o SUS disponibiliza, tá? Não vou falar das classes de fármaco que o SUS não disponibiliza, até mesmo porque eles são bem caros. E em outro momento a gente pode até tratar e discutir em grupo separado. Então, a metformina, a escolha desse medicamento como primeira opção, porque ele tem um perfil de segurança a longo prazo, ele melhora a morbimortalidade, cardiovascular especialmente, tudo que a gente quer. É o remédio, e quero tudo na minha vida. Ele produz menos hipoglicemias, por quê? A metformina, ela não é um hipoglicemiante. Ela é um fármaco que aumenta a sensibilidade nos tecidos periféricos à insulina. Ela não aumenta a insulina, tudo que aumenta a insulina causa hipoglicemia. Então, ela não aumenta a insulina. Ela faz o quê? Melhora a sensibilidade lá na periferia. Então, ela causa menos hipoglicemia. Ela ajuda a perder peso. Por quê? Porque quando o meu paciente está ali fazendo esse processo de... quando eu libero a glicose, eu faço a insulina, muita produção de insulina, né? Vou reformular meu pensamento. Em diabetes tipo 2, a gente viu que o pâncreas, ele tenta compensar a resistência da insulina produzindo muita insulina. Essa elevada produção de insulina faz o quê? A gente sabe que insulina é lipogênico. Ele vai guardar a gordurinha lá no tecido adiposo. Como ela atua fazendo ao contrário, aumentando a resistência, esse mecanismo, ele diminui. Então, ele faz o quê? Reduz lipogênese, o paciente acaba perdendo peso. Que é ótimo, muitas vezes a gente pega paciente que é obeso, então tudo que a gente quer. Então, ele não causa muita hipoglicemia, ele aumenta a resistência periférica à insulina, ele diminui a lipogênese, o paciente acaba perdendo peso e, além de tudo, a longo prazo, ele já foi comprovado que diminui risco de morbimortalidade por doença cardiovascular. Por isso que é a primeira escolha. Então, ela aqui fala do que ele faz e tem que ficar ligado também que tem algumas provas que perguntam o nível de média que abaixa a hemoglobina glicada, cerca de 1,5
de hemoglobina glicada ela consegue diminuir nesse paciente que faz o uso da metformina. Aí aqui, então ela recomenda se utilizar. Aí, o chato da metformina, ela parece linda e maravilhosa. Ela tem um efeito colateral que é bem chato, que os pacientes muitas vezes não tomam, e eles falam que tomam para o médico, eles acabam que não estão tomando, que é gastrointestinal. Causa muito transtorno gastrointestinal nesse paciente, então eles reclamam muito disso. Então, geralmente, a gente começa com uma dose, por exemplo, no café da manhã, o paciente tomou café, você pede para ele tomar metformina depois, para não dar tantos efeitos gastrointestinais. Aí você avalia ali numa semana, daí na outra semana você pede para ele introduzir depois do almoço, e assim você vai de acordo com a tolerância, porque com o passar do tempo, esses efeitos gastrointestinais vão se reduzindo. Aí aqui fala isso. A dose máxima dela deve ser de 2.550, porque eu posso tomar 3 comprimidos. Aqui eu mostrei para vocês antes, ó, que no SUS eu tenho comprimidos, ó, de 850 miligramas. Então, eu vou tomar um comprimido pela manhã, um depois do almoço e um depois do jantar. Então, a minha dose máxima seriam esses 3 comprimidos de 850 miligramas, que é o efeito máximo ali que para causar o benefício. Então, contraindicação, lembrar que a metformina faz efeito gastrointestinal e ela causa acidose lática no paciente. Então, eu tenho que prestar bem atenção. Esse paciente está fazendo acidose lática, eu tenho que verificar a função renal, porque a metformina ela é excretada pelo rim. Então, o paciente que já tem algum transtorno renal, que já tem uma insuficiência, eu tenho que ver como que está o nível de insuficiência renal dele, que tem as classificações lá de 1 a 5, né, que não convém falar aqui, mas quando ele tem essa filtração menor de 30 ml por minuto, eu não posso indicar metformina, porque esse paciente vai ficar fazendo acidose lática. Cuidar com isso aí. Também não é muito indicado em paciente que tem insuficiência hepática, mas assim, prestar atenção na insuficiência renal por conta da acidose lática. E outra coisa, o paciente pode fazer deficiência de vitamina B12, porque ela interfere na absorção da vitamina B12. Então, cuidado no paciente, verificar, pedir exame a cada ano. Eu li na diretriz que eles pedem para você fazer um exame anualmente para verificar como que está a concentração de vitamina B12. Beleza. A metformina não resolveu o meu problema, né? Fiz lá a minha reavaliação, o paciente não está conseguindo controlar, minha hemoglobina glicada não está menor que 7. Vou adicionar o segundo fármaco, que seria a sulfonilureia, ou seja, a glibenclamida e a glicazida. Aí aqui eu coloquei só para representar, né, a metformina, a gente viu como que ela age, né, melhorando a resistência periférica. Aqui ela já atua lá na célula beta, lembra da célula beta no pâncreas? Que tinha a entrada entrava a glicose, aumentava o ATP e bloqueava o canal de potássio, para poder secretar a insulina lá, né, por despolarização da membrana. Aqui, ela vai imitar esse efeito fisiológico da entrada da glicose. O que ela vai fazer? Ela vai bloquear os canais de potássio sensíveis ao ATP, ou seja, ela vai funcionar como se fosse um ATPzinho ali, lá na célula beta. Então, vai fazer o quê? Aumenta daí a energia lá dentro, né? Vai entrar cálcio e vai fazer a secreção da insulina, ou seja, a metformina, ela não causa hipoglicemia. A sulfonilureia, ela já tem esse problema. Ela já pode causar hipoglicemia, porque ela vai estar aumentando a secreção de insulina. Aí ela reduz aqui hemoglobina glicada em cerca de 1 a 2%. Ela reduz mais a hemoglobina glicada que a metformina, mas a gente primeiro deve pensar em metformina, né? Então, eu só vou associar ela quando a minha metformina não estiver dando certo. Aí aqui, então, a glibenclamina, que é o que eu posso usar, geralmente de 1 a 2 vezes por dia também, antes das refeições. E a glicazida também, de 1 a 2 vezes por dia também posso utilizar, que são as que são fornecidas pelo SUS. Então, principal efeito adverso da sulfonilureia é a hipoglicemia, e ela aumenta de peso. Por que ela aumenta de peso? Essa é a pergunta de prova também. Qual fármaco que aumenta o peso? Aumenta o peso por quê? A insulina é um hormônio anabólico. Ela faz o quê? Ela guarda energia dentro da célula. Ela vai guardar
a glicose lá, né? Vai converter ela para guardar em forma de gordura dentro da célula adiposa. Então, toda vez que eu aumento a insulina, o que eu estou fazendo aqui com a sulfonilureia? Aumentando a secreção da insulina. Vai aumentar o meu peso, por quê? Porque ela faz o mesmo efeito da insulina, que é um hormônio anabólico. Contraindicação, mesma coisa, insuficiência renal, insuficiência hepática, não fala de acidose nem nada, lembrar da acidose láctica lá na metformina, gravidez ou lactação e alergia a sulfas. Aí aqui, quando o paciente estiver fazendo muita hipoglicemia, né? O que está acontecendo com esse paciente? A gente viu que ele libera mais insulina, mas esse paciente está descontrolado, estou dando a sulfonilureia, ele está fazendo muita hipoglicemia. Tenho que pensar em uma coisa, ela é excretada pelo rim. Então, quando a minha função renal não tá legal, ou seja, aumenta meia vida de ação desse fármaco lá na minha corrente sanguínea, o que vai acontecer? Ela vai ficar agindo por mais tempo. Ela agindo por mais tempo, ela faz o quê? Aumenta mais a secreção de insulina. E vai levar o quê? A hipoglicemia. Então, quando eu vejo um paciente, eu estou usando a glibenclamida, ele começa a fazer hipoglicemia, eu tenho que pensar na função renal desse paciente. Por isso que a gente viu que é importante nos controles a gente avaliar como está a função renal do paciente. Eu também tenho que ajustar as doses desses medicamentos, né? Então, lembrar, gente, paciente com hipoglicemia usando sulfonilureia, verificar a função renal dele. Eu tô falando igual uma matraca, mas tem que terminar logo. E por último, não deu certo o resto. Vocês estão aí? Sim. Tá, vou terminar. Sim. Não deu certo, nada deu certo na vida dessa criatura. Ah, eu tô amando, amiga. Nada deu certo na vida dessa pessoa. Fiz o primeiro, fiz o segundo, não deu certo, não baixei, eu vou partir para insulinização também. Aí, então, o que eu vou fazer? Ela deve ser considerada quando os níveis de glicose tiver maior que 300 já na primeira avaliação, igual eu mostrei antes lá naquele esqueminha. Mas como que eu vou utilizar NPH aqui? Vou fazer a insulinização plena desse paciente? Não, eu vou utilizar, eles chamam de bedtime. O Pedro, que é chique e fala outras línguas, ele sabe que bedtime é a hora da cama, a hora que a pessoa vai dormir, para fazer aquele controle durante a madrugada. É assim que a gente inicia a insulinização no paciente diabético tipo 2. Eu vou continuar usando a metformina, a sulfonilureia e vou agregar a insulina. E quando que eu vou agregar? Vou colocar a NPH na hora que esse paciente vai dormir. Geralmente eles falam às 10 horas da noite, né? Aí, novamente, só para mostrar aqui para vocês também, que já questão que as provas acabam perguntando, o que mais reduz a hemoglobina glicada? É a insulina, né? Que é a mais efetiva para diminuir a glicemia desse paciente. Ela diminui até 3 pontos a glicemia. Tem pergunta. Então, para o tratamento da diabetes tipo 2, primeiro, então, indicar mudança de estilo de vida, esperar 3 meses, botar metformina, esperar 3 meses. Exato. Se não funcionar, você põe lá sulfonilureia. Daí dá 3 meses, se não funcionou, aí você entra com a insulina. Porém, você não usa a insulina com metformina e sulfonilureia, só a insulina, né? Não, você continua, ela vai acrescentando, amigo. Você vai acrescentando. Eu acho que quando entrasse na insulina, você abandonava os outros. Não abandona, porque ela vai entrar só nessa bedtime, nessa hora antes de dormir, a princípio. Aí você tá vendo que o paciente não melhora, você vai para insulinização plena, que daí é uma coisa mais ainda de especialista, que daí provavelmente você já vai retirar a metformina e a sulfonilureia. Mas nesse caso aqui, que eu tô falando da terceira linha, ela tá junto com os outros dois, entendeu? Otimizado metformina, otimizado sulfonilureia, eu agrego a insulina na hora de dormir. Aí a gente vai avaliar se esse paciente está evoluindo ou não, e eu tenho que avaliar a função desse pâncreas. Por quê? Se não está funcionando os outros dois, muitas vezes esse pâncreas já faliu, né? Não tem mais células beta ali para agir. Então tem que ser a insulina mesmo, tá? Só para a gente ficar ligado. São os efeitos. Oi. Deixa eu aproveitar que o Pedro fez essa pergunta, e você já adiantou, acho, na verdade.
Por exemplo, pode acontecer, como em outras patologias, dessa medicação começar a falhar, verdade? Uhum, E aí a pode. gente vai retirando e continua mantendo a outra, não é isso? Por Isso, exemplo, a primeira medicação lá atrás, a metformina. metformina. Entramos com ela, depois aí não deu certo, 3 meses acrescentamos outra, não deu certo, acrescentamos a insulina. Uhum, Sei que em algum tempo do tratamento, sei lá, 3 anos, a metformina já não faz o papel dela. uhum, E eu sigo com a segunda medicação e a insulina, uhum. ou eu já tenho que avaliar aí o caso do pâncreas, diretamente. Já tem que avaliar o caso do pâncreas, porque se a metformina não está funcionando, muito provavelmente a sulfonilureia é menos ainda, porque lembrando do mecanismo de ação da sulfonilureia, que é lá na célula beta. A metformina, ela tem um mecanismo melhor de agir, porque ela não precisa do pâncreas diretamente, ela age mais lá nos receptores, lá melhorando a sensibilidade dessa insulina. Só que se eu também não tenho produção de insulina, não adianta nada eu melhorar a sensibilidade se eu não tenho produção. Então, quando você começa a ver essa falha nesse tratamento, você provavelmente já tem um pâncreas que não está mais secretando insulina. Aí você já tem que pensar que ele já passou daquele octeto, que ele já passou do pico de hiperprodução de insulina, ele já está lá quando ele já está em falha, né, de produção. Já as células beta já não estão mais legais, já não estão mais produzindo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Outra coisa que eu queria deixar bem marcada aqui é a lipodistrofia. O que é a lipodistrofia? A gente tem que pedir para o paciente fazer rotação na aplicação. Não falei isso lá na diabetes tipo 1, mas é importante. Pedir para ele sempre modificar o local que ele aplica a insulina, porque ela vai causando um processo inflamatório ali, tipo cicatricial. E daí, quando ele faz esse processo cicatricial, vira, né, como se fosse um queloide, gente, grosseiramente falando. Se ele aplica insulina ali, já não faz mais efeito nenhum a insulina. Daí, às vezes o paciente está fazendo hiperglicemia usando... Aonde você está aplicando? Daí você vê o paciente tem uma área de lipodistrofia. Aí você não pode mais aplicar a insulina naquele lugar. Observar isso no exame físico também, que eu esqueci de comentar com vocês antes. Lembrar da lipodistrofia, que o paciente tem que fazer rotação dos locais de aplicação da insulina. E mostrando aqui onde que a gente deve aplicar, ó, aqui embaixo, como que eu devo fazer, como eu não devo fazer a prega, pegando o músculo junto, eu tenho que pegar só tecido subcutâneo, trocar os locais, onde que eu devo aplicar aqui, não vou entrar nesse detalhe agora, uma coisa que a gente pode estudar mais para frente. E aqui, né, a insulina NPH, que é a que é mais utilizada, lembrando que ela é do frasquinho, que ela tem um líquido, ela não é transparente, ela é meio cristalizada assim. E a dose inicial costuma ser 10 unidades, independente do peso. Lembra lá no diabetes tipo 1, eu falei que é de 0,5 a 1 unidade por quilo. Aqui não, aqui a gente geralmente estabelece 10 unidades antes da pessoa ir dormir. Aí o que vai fazer? O paciente vai começar a medir a glicemia dele, capilar, e eu vou ver se ele está acordando com ela muito elevada, muito baixa, e assim a gente vai ajustando. Sobe 2, diminui 2, e assim vai. Como eu disse, insulinização é um capítulo à parte que tem que estudar, porque o mecanismo é bem complexo, mas é bem importante da gente entender como a gente faz também para poder explicar para o paciente, né? Aí aqui só resumindo o mecanismo de ação de todos os fármacos que a gente usa como antidiabético, né? Eu não comentei os outros, eu comentei só o que a gente usa no SUS, que é a metformina e a sulfonilureias, que são os disponíveis. A acarbose, ela praticamente não é mais utilizada, mas o mecanismo dela, ela inibe a enzima que quebra as macromoléculas em micromoléculas lá no intestino. Então, se eu não quebro os açúcares, né, grandes lá, as macromoléculas de açúcar, a glicose acaba não entrando na corrente sanguínea, ela acaba ficando ali no lumen intestinal. Então, uma das efeitos colaterais dele é que dá muita dor de barriga, meteorismo, né, porque faz um efeito osmótico ali, puxa água, a pessoa fica com dor de barriga. Então, não é muito usado. Então, a metformina acaba fazendo a mesma coisa também, diminui um pouco a absorção desses carboidratos, mas não é o principal efeito dela. Incretinas. As incretinas são substâncias que são secretadas quando a gente tem o alimento lá no sistema digestório, né? Eles avisam o pâncreas que ele tem que secretar insulina. É maravilhoso, gente, o sistema digestório.
ele avisa lá o pâncreas, cara, chegou alimento, você tem que secretar glucagon, stop você aí que eu não preciso de mais energia, porque chegou. E ele vai para o sistema nervoso avisar, cara, já estou saciado. Então, ele faz essas funções. Então, o principal deles é o GLP-1, né? Quando a gente tem os fármacos que são agonistas do GLP-1, que são essas substâncias, né? Esse hormônio que vai lá avisar que tem que secretar insulina, então aumenta a minha produção de insulina. Então, ele é um agonista desse GLP-1, que é a dulaglutida, hexanitina. Gente, os nomes são horrorosos, tá? E esse aqui tem o mesmo efeito, que é aumentar a incretina, que é o inibidor da DPP-4. A DPP-4 é uma enzima que ela destrói o GLP-1 e o GIP, que são esses hormônios incretínicos. Então, se eu tenho um fármaco que inibe essa inibidor da DPP-4, né, que eu inibo essa degradação, eu fico com eles mais tempo agindo, então eles ficam mais dando sinal para o pâncreas aumentar a secreção da insulina. O nome deles são feios também, sitagliptina, vildagliptina, carésimos, são super caros. E a sulfonilureas que a gente já falou, que eles aumentam diretamente a secreção da insulina, e tem outra classe que faz praticamente o mesmo mecanismo das sulfonilureas, mas não é disponível no SUS, que são as glinidas. O nome dela é repaglinida e inateglinida, mais usada repaglinida. A metformina, que diminui a resistência periférica à insulina, e as tiazolidedionas. Uma delas é a pioglitazona, que também diminui a resistência à insulina. Só que essa aqui, pioglitazona, ao contrário da metformina, que faz diminuir peso, ela faz aumentar o peso. Eu não entendi por que ela aumenta o peso, ao contrário da metformina, que diminui o peso. Mas ela aumenta o peso só a título de curiosidade. E também diminui a produção de glicose lá, né, pelo fígado, porque ele entende que eu estou em jejum, ele vai soltando, né, quebrando o glicogênio e soltando glicose. A metformina também atua nesse mecanismo e essa tiazolidediona também faz a mesma coisa. E aqui um fármaco bem novo, bem top das galáxias, que todo mundo deveria ter acesso, né? Tanto esse aqui, que são os inibidores do SGLT2, quanto os incretínicos, são fármacos que o SUS poderia disponibilizar, mas eles são muito caros, né? Então, o paciente que tem condição, a gente pode orientar. O que ele faz, esse inibidor do SGLT2? Essa proteína SGLT2, ela está no túbulo proximal do rim. Ela faz, lembra lá, a gente vai fazer o filtrado, né? Então, eu tenho o glomérulo, tenho os túbulos. Na primeira porção do túbulo, eu tenho essa proteína, SGLT2. Ela faz o quê? Ela reabsorve tudo, porque lembra que o corpo ele não quer perder nada, não quer perder proteína, não quer perder glicose, não quer perder nada. Ele reabsorve tudo ali. 99% da glicose que passa por ali, ele reabsorve. E o que eu vou fazer então? Eu quero eliminar a glicose, então eu vou inibir essa proteína. Olha que mágico. Ele faz o quê? É um diurético chique. Ele elimina a glicose por ali, porque eu inibo essa proteína, a glicose não volta mais. Ela vai embora com a urina, igual ontem a gente estava falando, isso pode causar mais infecções urinárias, porque ali no trato urinário vai ficar, né, mais glicose, mais favorável a infecções bacterianas. Aí são os inibidores da SGLT2, tem a dapaglifosina, a empaglifosina, esses medicamentos atualmente saindo como tratamento junto com tratamento atual de insuficiência cardíaca, IECA, aqueles outros lá que a gente vai ver em algum momento também. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E o acompanhamento, lembrar que a gente tem que individualizar esse atendimento e conforme o decorrer desse paciente vai mostrando para você. Aí existe aqui uma estratificação de risco para essa pessoa com diabetes. Não vou falar rapidamente, depois vocês acabam lendo, senão vai ficar muito extenso. O risco dele é classificado em baixo, médio, alto e muito alto. Por exemplo, o muito alto é uma pessoa que foi diagnosticada, ela tem um controle metabólico entre 7,5 e 9, ou seja, ela está fora da meta, ela não tem um nível pressórico adequado, ela tem complicações agudas nos últimos 12 meses, ela tem crônicas, ela tem neuropatia, ela já tem, na fundoscopia você já vê que está alterado. Então, essa pessoa aqui, como que deve ser a periodicidade da consulta dela? Trimestral.
Risco muito alto pelo médico é trimestral. Lembrando que mostra do enfermeiro, do médico e do dentista. Lembrando que a gente tem que orientar as pessoas a passar sempre no dentista, no mínimo uma vez por ano. Né? No muito alto, mais vezes. E assim eu vou classificando de acordo com aqui o que vai falando na tabelinha. O baixo é aquela pessoa que tem a glicemia de jejum alterada e intolerância à sobrecarga da glicose. O TO é aquele teste oral de tolerância à glicose está alterado. Mas a pessoa, ela mudou o estilo de vida, ela não tem fatores de risco cardiovascular, a pressão dela é adequada, ou seja, quase nunca a gente vai ver esse paciente. Então, essa pessoa, no caso, eu veria ela uma vez por ano, né? Essa pessoa muito... Então, para falar a verdade, a gente vai ver no mínimo esse paciente diabético umas 2 vezes por ano, gente. Seria o ideal. E dei aqui o manejo conforme a estratificação do risco. Classifiquei em médio, baixo e elevado, né? Alto risco. Aí, o que eu vou fazer aqui com ele? Por exemplo, no alto risco, eu vou controlar a pressão arterial, porque a gente viu que está lá no risco, ele já tem isso. LDL, hemoglobina glicada. Eu vou fazer tratamento da retinopatia diabética, porque ele já tem complicações crônicas, ou renal, pé diabético. Tratamento da doença arterial coronária, evitar, né, acidentes vasculares. Acompanhamento periódico para evitar internações. Esse paciente é bem descontrolado, então tem que ficar de olho nele. Ver se ele mudou o estilo de vida, monitorar os fatores de risco, IMC, circunferência. Por quê? A gente sabe que se esse paciente vai e volta só daqui a um ano, é muito tempo. Eu preciso controlar ele mais de perto. E é isso que eu queria que vocês ficassem. A individualização do atendimento desse paciente tem as regras, mas cada paciente é um paciente. É um paciente, não é uma doença, não é o diabetes. Ele é um ser humano. E se você está vendo que ele está com dificuldade, chama ele mais para perto, atende mais vezes ele, né? Tira um tempinho, é uma vida que a gente está lidando ali, né? Então a gente tem que ficar sensibilizado, a gente tem que sensibilizar as pessoas que trabalham com a gente. Eu sei que a gente vai ter muito trabalho, é muito bonito falar isso na teoria, mas se a gente pensar assim e tentar fazer isso quando a gente chegar lá, eu acho que a gente vai ser um médico diferenciado, né? A gente vai ser um médico melhor. A gente está se formando para salvar a vida das pessoas, né? Não para tratar doenças. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu não vou falar mais porque Deus o livre. Vocês vão me mandar embora e nunca mais voltar. Acho que falando sozinho sem microfone. Não, aula ótima. A gente sabe que diabetes é um assunto dos mais comuns que tem que dominar, principalmente na atenção básica. E essa aula foi maravilhosa, juro. Melhor que de muito professor aí, a gente sabe. Tô besta também, tô bege. Pedir para todo mundo ligar a câmera de novo, porque tá no finalzinho da aula. Amiga, eu ia falar do que eu e o Pedro até assistiu uma aula do cardiologista, né? Eu acho que você assistiu essa aula também com a gente, não lembro. Que ele falou bastante dos inibidores da SGLT2. Aí ele tava falando assim que ele já tomou, ele é cardiologista, só que ele cuida de idoso, então ele é um cardiologista diferenciado. Ele, tipo, meio que testa os medicamentos nele. Ele trabalha em Santa Catarina. Um senhor sensacional, um médico muito bom. Aí ele falou assim que como os benefícios vão superando os riscos, eles acabaram que estão usando muito e está sendo muito massa assim, para os pacientes que têm insuficiência cardíaca. Está funcionando muito bem. Aí é aquela história, né? Se os benefícios superam os riscos, eles vão usar. Vale a pena tentar, né? Isso. Mas ainda, né? Cara. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Claro, é um assunto complicado, todo mundo tem um pouco de dúvida ainda, mas que queira perguntar, aclarar. O pessoal que está no projeto da diabetes, especialmente. Eu falei demais, ninguém mais quer Eu vou falar. encontrar com a Tatiana amanhã, eu acho.